sempre aquele negócio assim, oi, gente, tudo bem? Começando aqui um Morfos na Prática, eu estava já conversando com o pessoal. Quando eu inicio um tete-a-tete, um tratamento, eu proporciono para aquele tratamento um protocolo de entrada. Para quê? Para a gente aumentar a permeabilidade, aumentar a abertura do nosso assistido para com o tratamento, tá? E aí a Morfos, ela potencializa isso. Um tete-a-tete, um bate-papo também faz. Mas a Morfos, ela dá um up. O que eu coloco lá? Tudo isso eu gravo em cartão, tá, gente? Então, na Morfos eu tenho essa possibilidade de colocar lá no cartão, tá? Então, eu coloco tudo aqui dentro. Então, na Morfos eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Então, ponho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui na Morfos direitinho como é que funciona. E a gente consegue a abertura de campo. O que eu ponho aqui dentro, gente? Trabalho o aumento da permeabilidade ao tratamento, quebra de ressonância, conexão com todo e qualquer tipo de resistência, consciente, subconsciente e inconsciente, distorção do ego, necessidade de vivenciar catarses psicoemocionais e físicas, contratos e promessas em todos os níveis de consciência. Então, eu faço isso para a gente tentar diminuir essa questão da resistência, né? Todos nós, eu acredito aqui, que já fomos um assistido um dia, já passou pela terapia. E quando a gente chegou, vocês lembram quando vocês chegaram? Eu cheguei assim, ó, só faltou eu colocar um escudo na minha cabeça, porque eu não tinha entendimento do que era. E mesmo assim, até hoje, às vezes eu me vejo fechada, a pessoa, porque eu tenho a minha terapeuta, assim, eu acredito que vocês também têm alguém que ajuda em vocês, e a gente precisa ter, tá? E ela fala, Rê, solta as amarras, porque eu literalmente me fecho, a gente se bloqueia quando a gente está em atendimento. Então, ela solta aí para eu poder entrar, né? Então, tem isso também, a gente tem que se permitir, tá bem? E isso me ajuda tanto a me desbloquear, como desbloquear os meus assistidos também, tá? Bom, deixa eu ver o que eu consigo fazer em paralelo aqui. Eu vou entrar no meeting. Deixa eu autorizar eu mesma aqui entrar. Pronto, tá aqui. Perdão, gente, é que eu não posso errar dessa vez. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar o volume. Pronto. Autorizar mais alguém que entrar. Oi, Rê, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, é isso. Eu faço um protocolo de entrada e tem uma numeração aqui que é um índice. O que é o índice? É um número que eu acho na Morfos também. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá? E depois disso, o que eu faço também está no cartão, tá? Os quantiônicos fazem isso, eu não sei quantos quantiônicos tem aqui. 1, 2, 3 quantiônicos, tá?
quatro condiônicos. Nós temos aqui uma estrutura de trabalho de proteção, quando a gente faz apometria. Eu não uso só para apometria, tá? Eu uso para tudo. Então, eu tenho essa proteção, eu coloco a minha base de trabalho não aonde eu estou, né, que nem fomos ensinados, eu coloco em outro lugar. Então, como a gente desdobra os nossos corpos e dos nossos assistidos, a gente pode colocar em outro lugar. Eu não vou junto, tá? Eu só o do meu assistido que vai para lá, coloco as egrégoras que eu preciso, e lá é feito o trabalho. Então, eu tenho uma ligação muito forte com os lemurianos, tá? Então, o povo que veio antes dos arcturianos, das andaras, não sei se todos já tiveram oportunidade de saber e conhecer. Então, eu monto a minha estrutura em cima do Monte Shasta. E lá, faço as pirâmides, embalo com material bipolar, coloco a minha estrutura lá dentro, sala de cirurgia, as 4 tochas, tudo. Tudo lá, fora da onde eu estou. Isso eu consegui fazer de forma que eu não fosse tão impactada com as apometrias e os trabalhos. Eu não fico tão cansada, né? E não fica aqui aquela energia, tá? Então, é mais ou menos por aí. Aí, o que eu faço? Só para vocês saberem. Então, também gravo aqui no meu cartãozinho. Abertura de campo. Construção das pirâmides de acordo com o protocolo 71, 78, 47, 44. O que é isso? Eu fiz, né, um índice, um protocolo com base nessa estrutura que eu julgo, né, que eu aprendi ser a minha estrutura de proteção. Mais uma quantiônica. Bautista, seja muito bem-vinda, minha querida. Deixa eu abrir aqui, peraí, permitir. Obrigada, Ai, que eu ainda me iniciei, tá todo mundo chegando. Sejam bem-vindos, Célia. Quem mais? É Meire? É? Que fala? Seja bem-vinda, querida. Vamos lá, eu estou explicando como é que eu faço a minha base de estrutura. Então, tudo eu gravo através de um cartãozinho magnético. Então, aqui eu ponho a minha abertura e a base de estrutura. E o que eu tenho nela? A minha parte de proteção, que é a construção das pirâmides, coloco um protocolo. Eu não sei se todos trabalham dessa forma, como uma proteção, mas qualquer proteção pode ser colocada dentro de uma abertura, tá? Que mais? Base espiritual cósmica para conexão direta com as egrégoras que eu trabalho, que são os lemurianos, Colônia Amor e Caridade, arcturianos, Crística, dos 12 mestres ascensionados, antroposofia e a egrégora da Morphos 1, tá? É o que eu trabalho. Rê, precisa disso tudo? Não. Tem um só? Coloca lá qual é a base de vocês, a força de vocês, tá bom? Base espiritual terrena para conexão direta com os elementais da natureza, eu tenho essa força também deles. Conexão com campo escalar positivo e de harmonia pura. Táquions para clareza mental, prosperidade financeira, relacionamentos e para desvelar o oculto para melhor realizar minha missão nesta encarnação. Então, tem envolvimento meu aqui, tá bem? Então, isso é o que eu coloco aqui na base de abertura, tá? Aí, como é que a gente inicia? Primeiro, antes da gente iniciar, todos topam em participar de um sorteio para que eu possa colocar aqui na Morphos, na prática, algo real, ao invés de ficar, faz de conta que é isso, faz de conta que é aquilo, tá? Então, faz assim, escolham um número, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Um número de 10, de 1 a 11. Cada um de vocês, não tem problema se escolher o mesmo, depois a gente sorteia de novo, tá? Então, cada um de vocês, ou anota num papel, ou escreve aqui no chat. Pode colocar aqui no chatzinho. Não tem problema se repetir, tá? Não tem problema. Simplesmente pensa um número de 1 a 11 e coloca aqui no chatzinho para mim. Aqui. Todos sabem onde está o chat? Eu não sei aonde é que a gente escreve, não. Ó,
no celular, deixa eu ver como é que eu vejo isso aqui. Se você fizer assim, ó, de baixo para cima no celular, você vai nos 3 pontinhos. É nos 3 pontinhos, gente? É. Vai nos 3 pontinhos e tem lá mensagem na chamada. Achou, Célia? Não tem problema. Não. Marca no papel. Marca no papel o seu número, querida. O 10. Tá. E número 2? Tá, eu vou escrever aqui para você. Todo mundo que está participando colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Pri deve estar... Acho que a Pri que não está participando, mas não tem problema. Então, o que eu vou fazer? Número 8. Quem foi que escolheu o 8? Mais de um? Eu, a Mary? Mary, mais alguém? Cheguei. Ah, tem mais 2. Tem a Maria de Fátima e a Renata, tá? Vocês 3. Porque esse mês é meu mês de aniversário. Ah, que maravilha! Ih, Mary, puxa vida. Ah, não, Maria de Fátima, tá. Maria de Fátima tinha escolhido... Maria de Fátima tinha escolhido 8, depois escolheu 3. Então, ficou a Renata e a Roberta. A Renata... E a Mary, a Mary, né? Mary. Tá. Oi, ô Valdízia, você levantou a mão? Não? Tá. Então, vamos lá. Levantei a mão, não, estava errado. Só tá. para aprender. Mary e Renata, escolham outro número. De 1 a 2, tá? Uma vai escolher 1 e a outra vai escolher o 2. Eu não vou ver. Ah, já falou. Hã? Coloquem lá no chatzinho, 1 e 2. Tá, deixa eu ver. Só um pouquinho. Meu computador um pouquinho. Eu fechei o chatzinho, só vê se a Renata escreveu lá. Bom, se a Mary já escolheu, a Renata, né? Não tem muita alternativa. Bom, número 2. Mary, é você escolhida, minha querida. Estou montando desde de manhã isso. Desde que eu sou. Vamos lá, então. Vamos iniciar, tá? Então, o que eu vou fazer agora nesse instante? Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Eu queria que vocês entendessem 100% como é que eu faço, tá? E qualquer dúvida, vocês vão me falando. O que eu preciso? Cadê? Tá aqui. Fala para mim seu nome completo, por favor, Mary. É Mary. Mary, né? É Mary. Mary. Lúcia. Fraga. Ele é bem comprido. Fraga. Lopes, com S. Tá. Sobrenome de casada é Graboski. O K de quilômetro e o I. Graboski. E sua data de nascimento? 25/8. Tá. De 66. Nome de rainha, né, gente? Tu viu meu nome? Maravilha. Só para vocês entenderem. Eu tenho um box melhor, mas vamos com essa aqui mesmo. Ó. Tá? O que eu faço inicialmente? Eu botei a box aqui, tá vendo?
Tudo eu posso fazer pela Morphos, mas se eu quiser usar a minha mesa, eu posso colocar em cima da box, tá bem? Ou simplesmente colocar aqui essa ponteira, tá vendo? Ela vem junto com a Morphos também. Essa ponteira eu coloco na Morphos e eu coloco aqui. Se eu não tivesse com a box, tá? Eu só põe embaixo, posiciono embaixo, tá bom? Mas eu gosto de colocar a box, a mesa em cima da box. Aí, como é que eu inicio aqui, gente? Eu vou ver os principais campos aqui da Mary. Então, eu vou por aqui, relacionamento íntimo. Vou por aqui, família. Aí, cada um segue naquilo que aprendeu e que sabe. Ah, Rê, eu nunca fiz nada disso na vida, estou fazendo uma transição de carreira. É possível também, tá bom? E a gente consegue, através da Morphos, fazer tudo isso, tá? Pelo simples. Hoje eu vou pelo simples, tá bom? Não vou fazer nada muito rebuscado, não. Relacionamento íntimo, família, social, trabalho. Aí, o que eu faço? Eu pego aqui o que eu tenho, o que a gente tem de principal, né, para consulta. Então, pesquisa de campo. Nós, contiônicos, a gente vê o que está em tempo espiritual, emocional, mental, espiritual, mental, emocional. Então, se está um tempo 1 espiritual, 3 mental, 5 emocional e 7 estaria harmonizado, não precisaria mexer com aquele campo. Então, eu faço isso em relacionamento íntimo, família, social, trabalho e financeiro, tá bom? Tem outras formas? Tem, tá? Mas eu faço assim, que é uma forma que eu acho que é mais interessante. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o campo. Isso para a gente iniciar. Ó, o que eu fiz aqui? Rapidinho, só para a gente não se estender muito, tá? Eu vi aqui no campo da Mary que a gente tem que olhar família, trabalho e financeiro, tá? Dentre os pontos que a gente escolheu. Eu consegui trazer na família uma origem de conflito de 32 anos atrás. Família, tá? No trabalho, 11 anos atrás, e financeiro, há 9 anos. Rê, preciso lembrar o que foi acessado? Não. Se lembrar, legal, traz consciência. Se não lembrar, não tem problema, a gente trata do mesmo jeito. Então, eu já consigo ver aqui que família, trabalho e financeiro, a gente tem um tempo espiritual. Então, necessariamente, para a Mary, eu tenho que fazer, eu pergunto aqui, se eu necessito fazer uma apometria, diz que sim. Ai, Rê, não sei o que é apometria, preciso fazer? Não, existem outros tipos de tratamentos espirituais com encapsulamento, que pode ser feito, tá? Então, cada um aí na sua filosofia pode seguir, tá bem? Ellen, seja muito bem-vinda, minha querida. Iniciamos agora, tá? A gente pegou uma pessoa aqui, fizemos um sorteio, e estamos iniciando um tratamento, né, uma modulação, e como exemplo, Morphos na prática para vocês, como é que eu atuo, como é que eu faço, tá bem?
Então, Mary, a gente já começou a fazer um rastreamento. E o que eu estou fazendo aqui? Eu já vou ligar a Morphos para mostrar para vocês, tá? E aí eu vou passar a câmera para o lado de lá. Eu vou tirar o meu som. E ativar o som. Deixa eu baixar o volume. Vocês estão vendo na tela de vocês a Morphos? É a Morphos que está aparecendo, certo? Qual é as datas que tu falou? Desculpe, para me anotar. Ups. Tá. Então, começamos da seguinte maneira, tá? Eu vou pegar a Mary, eu vou colocar ela aqui no testemunho. Então, nós temos o testemunho e a emissão. O testemunho, aí eu vou trocar o meu cabinho aqui, ó. Eu vou colocar para emissão. Ou seja, tudo que eu colocar aqui na box, porque o cabo ele está interligado na box, tá vendo? Uhum. Tudo que eu fizer aqui, agora eu vou mandar para a Mary, tá bem? Dentro do emissor. O que eu ponho no emissor? Toda a base de consulta e balanceamento, análises. Essa nossa conversa com balanceamento ligado, eu já estou compondo aqui, né, dentro da Morphos, as informações que eu quero emanar, tá? Então, ele já está colhendo. O que é essa consulta de causas, subcausas, se é espiritual, se é emocional, se tem a parte de causas psicológicas negativas, quais são? A gente está montando o quê? Uma estrutura de origem de conflitos, sejam eles quais forem, eu estou montando lá. Aí a Mary fala para mim assim, olha, Rê, é legal que você achou isso, mas, na verdade, eu quero tratar disso. Aí, o que eu faço? Eu aproveito também de todas as bases que eu estou colhendo de informação, porque nós somos uma estrutura de frequência. Se algum eixo estiver desequilibrado, eu não consigo seguir, tá? Então, de qualquer forma, eu tenho que tratar todo um contexto. E aproveitando, Mary, você quer falar para a gente? Você tem um objetivo? Sim. Renata, tu podia me informar peraí, de que novo? eu tô sem áudio, só um minutinho. Tá desligado. Desculpe. Tudo certo. Pode falar. Renata, qual é as datas que tu falou? Eu vou pegar aqui para você, peraí. Faz um favor para mim? Para mim me localizar mais ou menos no... Que idade mais ou menos que eu estava? Vamos lá. Tá bom. Família. Há 32 anos, tempo espiritual. Uhum. Trabalho. Há 11 anos, Tá. também tempo espiritual. E financeiro, há 9 anos, tá? Tá. O primeiro lá em cima, tu sabe que foi um câncer que eu tive no útero? Desculpa, fala novamente. O que é de 32 anos atrás foi um câncer que eu tive no útero. Uau, que maravilha. Vamos olhar. E você precisou te retirar o útero? Até que não precisei, né? Eu estava com... Entendi. E aí você tratou com químio, fez tratamento normal? Sim, eu tinha feito, 2 meses antes eu tinha feito laqueadura. E depois eu descobri que eu estava com câncer de útero. E há 9 anos atrás, como tu falou, Financeiro. dando tudo muito certo. Gente do céu, o negócio é muito certo. Foi a minha separação. Tá, impactou no seu financeiro, certo? Muito. Então, hoje é o financeiro que é o que mais me pega, né? Eu trabalho com massoterapia e reiki, então tá pegando um pouquinho. Mas o que me admirou muito foi a data primeira lá em cima. Incrível, bem né? certinho, gente. Muito. E o trabalho há 11 anos, algo também... Foi quando eu comecei com massoterapia. O que é isso, gente? O que são essas forças? Por que a gente chega em tempo espiritual? Eu também estudo
escalas, frequências de David Hawkes. Então, eu sei que a gente tem as frequências mais altas, as frequências mais baixas, tá? Vocês estão falando com amorfos, né, gente? Vocês estão percebendo. Mas eu tô aqui, tá? Vocês estão me vendo também, né? Sim. É que só para deixar amorfos aqui, para a gente conseguir ter essa visualização. Então, quando a gente chega nas frequências mais baixas, o que acontece? A gente atrai semelhantes, tá? Energias, eu gosto de falar energias, semelhantes, que sugam da nossa vitalidade. E a partir do momento que a gente fica muito tempo nas frequências baixas, cadê aqui a morte? Nas frequências baixas, o que acontece? A gente entra em tempo 1, em tempo espiritual. E muitas vezes, sozinhos, a gente não consegue sair. É mais ou menos assim, fiquei imersa, e agora, o que eu faço com isso? Né? Então, peraí, deixa eu soltar meu áudio aqui. Fechar o áudio aqui. Só para eu aparecer eu aqui. Então, o que acontece? A gente fica, né? Só consegue tirar o narizinho. Então, muitas vezes, é essa condição que nós temos quando a gente chega em tempo espiritual. Peraí. Então, essa condição, infelizmente, e a gente não consegue sozinho sair, né, do buraco. Então, é aí que vem, né, pelo menos na estrutura da minha filosofia de trabalho, encaminhar essa energia que está aí dominando o teu campo. Enquanto ela estiver aí, Mary, as coisas não fluem. Então, a gente vai eliminar isso através de uma apometria, tá bom? As apometrias, depois eu vou fazer, tá? Mas eu também faço a mesma estrutura no cartão. Eu coloco a apometria aqui e eu faço. Só que como estamos no coletivo, eu não gosto de fazer, porque eu tenho medo de alguém entrar em ressonância, tá? E eu não estou aí presente para a gente poder ajudar, tá? Então, a apometria é a única coisa que eu vou fazer em paralelo. Mas, encaminhamento de energia, todo mundo sabe como é que funciona, né? Então, é mais ou menos por aí. Legal que você conseguiu trazer essa consciência. E dentro disso, fala para mim um objetivo. Abre o teu fone. Isso. O objetivo hoje mesmo seria o financeiro. Como eu trabalho com massoterapia e reiki, eu acabei vindo trabalhar na minha própria casa, então ficou um pouco, vamos dizer, os clientes ficaram poucos, né? Até se habituar e tudo de novo, né? E conseguir chamar outros clientes para vir, então diminuiu muito, né? E hoje eu trabalho sozinha. Então, assim, eu vou colocar como queixa principal bloqueios que impedem a prosperidade financeira, tá? Isso mesmo. Nós até fizemos uma modulação em grupo. Eu demorei para chegar, estava com... Mas não tem problema, não. A gente vai fazer aqui junto, tá? Então, qual é a minha queixa principal? Então, é bloqueios que impedem a prosperidade financeira. Tá? Aí lá vai eu de novo mudar a câmera para o lado de lá, tá, minha gente? Paciência comigo. Estão vendo amorfos? Sim. Estão? Tá na tela principal? Então tá. Então, o que eu vou fazer aqui, primeiro de tudo? Eu vou colocar a queixa principal aqui da Mary, tá? Aí deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. Vou pegar minha base aqui para a gente ir bonitinho. Bom, então, em primeiro lugar, coloco a queixa aqui no emissor, tá bom? E eu venho com um papelzinho. Por que eu uso o papelzinho? O papelzinho, ele me ajuda a leitura lexical, tá?
Ó, só antes falando para vocês, eu já fiz a abertura de campo, tá bem? A abertura de campo ela já foi feita. Eu já coloquei rodando aqui e já coloquei também o protocolo de entrada, que é para permeabilidade, tá bem? Então, esses dois itens eu já fiz aqui, coloquei para a gente abrir aqui o nosso campo. Então, eu vou zerar aqui. Não vou precisar usar nada disso, porque eu já fiz para a gente começar e conseguir iniciar. E vamos lá. Bom, o que eu tenho que medir agora? Primeiro de tudo. Deixa eu pegar aqui. Eu gosto de seguir uma ordem, tá? Então, eu vejo frequência bovina, vitalidade geral, ressonância, e vejo os prognósticos quanto a cliente e quanto a queixa, tá? Então, vamos lá. Cadê bovina? Bom, acho que o papelzinho eu faço aqui, ó. O que eu faço? Eu escrevo simplesmente o seguinte. Frequência bovina. Rê, o que é frequência bovina? Eu ponho aqui, a frequência bovina, tá? Ela indica a qualidade. Qual é a qualidade da ligação entre o assistido e o campo informacional da queixa? Quando me dá um valor abaixo a 6.500, é baixa qualidade, tá? Valor acima de 6.500, alta qualidade. Ou seja, o problema financeiro da Mary com relação ao campo informacional dela, tá? Então, como é que eu faço essa leitura? Eu tenho aqui, ó, nos cadernos que a gente tem da Morphos, tá bem? O meu biômetro bovino. Aí, como é que eu faço? Simplesmente eu ponho na box, tá? Aqui, ó. Tô pondo na minha box. Aqui fica longe de vocês, mas dá para ver. E vejo. É 7.000. Então, eu já colhi a minha primeira informação da Mary. Eu venho aqui, frequência bovina, 7.000, ou seja, tá bom. A gente tem condições de entender essa qualidade da ligação entre ela e a queixa, tá? Aí, segundo passo, qual a vitalidade? A vitalidade geral da queixa, também põe aqui, ó, vitalidade geral. É a força que a queixa tem para se manifestar na vida entre a pessoa, tá? E a queixa. Então, aqui eu já vou fazer para vocês aqui na Morphos. Como é que eu faço isso? Gente, eu posso fazer tanto no pêndulo, quanto aqui na placa tátil. Isso aqui é sensacional, tá? Não é fácil da gente pegar assim da noite para o dia, mas quando pega, é incrível, porque é como se eu estivesse, Renata, né, sentindo o outro. É incrível. Então, ele entra em ressonância. Quando eu estou fazendo esse gesto aqui, ó, na placa tátil, meu dedo ele tá correndo, tá? Conforme eu vou mexendo aqui nesse dial e eu tenho a intenção de achar qual é a vitalidade geral da queixa, que ela tem um número, tá? 44776, que é um índice. Eu tanto posso pôr esse índice aqui e olhar, ou colocar aqui no lexical escrito a lápis. Aí eu vou lá, qual que é a vitalidade? E eu vou fazendo esse caminho. E, ó, meu dedo tá travando. Vocês conseguem observar que meu dedo já não tá correndo tanto? Ó, travou. Eu já não consigo mais mexer na placa tátil. 80%. Se eu viesse na minha mesa, daria 80% também. Mas é bem interessante, tá? Então, eu consigo entender aqui que a vitalidade geral da queixa da Mary é 80%. Aí eu coloco aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou alimentando a Morphos. Eu estou alimentando ela de informações. A gente está criando um arquétipo,
Tá bem? Então, vamos lá. Agora eu quero saber qual que é a ressonância. A ressonância. O que é a ressonância, Rê? É a intensidade que a Mary está ligada ao campo informacional da queixa apresentada, tá? Da mesma forma, eu venho aqui, zero meu dial, e novamente, eu vou ver qual é a porcentagem que dá de ressonância. Ó, deu 70%. Então, 70% é a intensidade que ela está ligada ao campo informacional da queixa, tá? Por que a gente vê tudo isso? Porque caso não esteja dentro daquilo que a gente quer, vocês estão me ouvindo, né? Tá. A gente tem outras técnicas para aumentar essa permeabilidade, tá bem? Então, a gente tem que tentar entender se tá correto, o nosso caminho de consulta de análise está correta, e da mesma forma que eu vou fazendo essas análises, eu já vou construindo aqui o meu campo de base dentro da Morphos. Agora, prognóstico, cadê os prognósticos aqui que eu fiz? Ó, prognóstico, quanto? Deixa eu fazer aqui, ó. Vou escrever aqui no papelzinho, tá? Então, eu quero saber qual é o prognóstico quanto ao cliente. E o prognóstico quanto à queixa. Agora, o que eu quero saber? Quantos por cento a Mary, ela tá aberta para receber o tratamento, tá bem? Aqui entra a questão da resistência. Então, vamos ver quantos por cento ela tá aberta para receber o tratamento. Olha que legal, ela tá aberta, ela tá 80%. Quando a gente trabalha com terapeutas, a gente tem essa abertura, tá? Agora, quando são pessoas, né, normais, que eu falo normais, às vezes veio porque a esposa pediu para vir, né? Não acontece isso com vocês? Aí chega o marido, eu vou ver, meu Deus do céu. Vamos lá, agora o prognóstico quanto à queixa. Então, quantos por cento a sua queixa está permeável para receber o tratamento, tá? 70%. Tá bom também. Gente, o que isso me indica? Sabe quando a gente faz tratamentos e não tem resultado? E aí a pessoa fala, puxa, a terapeuta, né, que não tem base para conseguir me ajudar e tudo mais. É porque a gente não faz esse tipo de consulta. Se eu consigo ver que o meu assistido só tem 30% de permeabilidade, eu vou falar para ele, meu amigo, infelizmente eu não vou conseguir te ajudar a contento, porque ele não tem abertura. Os quantiônicos a gente tem, né, como consultar qual é o planeta de origem dessa pessoa. Se é 1, 2, 3 e 4. Se for 1, 2, 3 e 4, dificilmente vai chegar até a gente, tá? Ou seja, essas pessoas têm pouca permeabilidade para conseguir seguir um tratamento, poder entender que parte dela é a solução do problema, né? Nós somos somente a ferramenta. Então, quando essa pessoa dá abertura para a consciência, o tratamento flui. Então, eu já sei que a Mary vai ter resultados, porque ela está aberta, né? E com relação à queixa, ela está permeável para receber o tratamento. Às vezes a pessoa não acredita, né? Então, com a Mary eu já sei que vai dar resultado. Mas, Rê, você atende essas pessoas mesmo assim? Depende se a pessoa aceitar que eu vou conseguir entregar para ela 30, 40, 50, 60, 70%, tudo bem. Eu sou sincera, eu falo, olha, eu consigo te ajudar, então a gente consegue chegar a 70% do seu objetivo, tá? Por isso que me falam, Rê, você tem 100% dos resultados? Tenho, porque eu sou sincera. Eu entrego aquilo que eu enxergo aqui, tá bom?
Bom, então aqui a gente já está construindo, tá? Agora vamos ver quais são, o próximo passo, quais são os bloqueios identificados. Então eu ponho aqui, bloqueios. Ó, tudo eu vou colocando, vou alimentando aqui. Quais são os bloqueios? A gente pode ter um gráfico para ajudar, tá? Eu tenho, por um acaso, aqui, ó, causas dos bloqueios de prosperidade, tá bom? E o que eu faço? Gente, simplesmente eu uso o pêndulo aqui para facilitar a minha vida, tá bom? Então, eu ponho aqui em cima da box e eu pergunto, né? Cadê o... Dá para ver aqui, aqui. Aí eu pergunto aqui, ó, vamos supor que aqui tivesse de 1 a 10, exemplo. Eu faço enquanto o meu pêndulo gira, eu vou contando, tá? Então, dentro das causas dos bloqueios na prosperidade, quantos que eu devo considerar dessa listagem? 1, 2, 3. 3. Então, são 3 aqui, tá? Então, eu vou ver qual que é o primeiro. Eu acho horrível essa palavra que tem aqui, tá? Mas tem... Deixa eu ver uma outra palavra que eu posso usar. Eu vou usar a palavra que tá aqui, é horrível, mas eu vou falar. Maldição familiar. Não é maldição. O que é uma maldição? É, talvez, algo lançado dentro do meio familiar, tá? Que está te causando bloqueios na tua prosperidade. Então, a gente anota aqui. E eu vou até mudar essa palavra, que é horrível, gente, eu não gosto. Olho gordo, muito bem, minha querida. Mais ou menos por aí, tá? Então, eu vou por aqui, ó. Familiar. Já vou anotando no meu papel. Aí, vamos lá. Qual que é o segundo? Autossabotagem comportamental. Qual que é o terceiro? Dívidas kármicas. Olha só, estou compondo causas, primeiros bloqueios, depois a gente vai para as causas, tá? E eu vou alimentando aqui, gente, simples assim. Qual o próximo passo? Causas apuradas. A gente já sabe que nós já temos causas espirituais, tá? Então, simplesmente, eu também agrego as causas espirituais que eu identifiquei aqui no campo da Mary, né? Que seria cadê? Família, financeiro. Cadê o papelzinho? Aqui, ó. Família, trabalho e financeiro. Então, são os principais que eu localizei para espiritual. Estou compondo. Tudo aqui, a Morphos, ela está me escutando, ela está colhendo informações, tá? Ok. E causas, aí eu vou ver, as causas espirituais, quantos por cento, aí eu vejo aqui, ó, estão impactando no campo da Mary. Então, vamos lá. Olha, 100%. E eu gosto de ver também causas psicológicas negativas, tá? Então, eu pego aqui. Causas psicológicas negativas. E eu vou verificar quais são. Opa, deu o microfone. Aí eu vou verificar quais são essas causas psicológicas negativas. Eu também tenho um gráfico, ó. Tá? A Morphos não vai sair da... Não, Pri. Olha, vocês observem-se na tela cheia de vocês para Morphos, tá? É que eu abri o microfone lá, então ela está sendo salva.
Se eu ficar falando, mostrar eu e eu mostrar minha mão na Morphos, aí vocês me avisam, tá? Então, eu venho aqui em causas psicológicas negativas e eu vou fazer da mesma forma. Dessa folha aqui que eu tenho, quantas eu vou considerar? Então, cadê? 1, 2, 3, 4, 5 causas. Então, vamos lá. Qual que é a primeira? Insegurança. Então, eu venho aqui e anoto. Qual que é a segunda? Negativismo. Qual que é a terceira? Angústia. Qual que é a quarta? Você é casada, Mary? Ainda continuo no papel, mas não estou mais junto. Peraí, Mary, não escutei. Não, desculpe. Deixa eu aumentar o som aqui. Ah. Pode falar, querida. Renata, continuo no papel só, mas não... Já tem 7 anos já, separado. Peraí. Posso falar? Conseguiu? Sim, a gente separou tem 7 anos, mas continua só no papel o nome ainda. O teu não. O microfone está desligado. Vamos lá, desculpa. Eu te perguntei porque aqui deu divórcio, tá? Uma das causas. Então, existiu um divórcio, certo? Sim. Tá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu voltar lá para outra, tá bem? Muito bom. Voltando aqui para Morphos. E qual seria a quinta? Dívidas. Bom, achei as 5 principais, tá? Eu tô indo pelo básico, então eu não estou me estendendo. As 5 principais causas psicológicas negativas. Pronto. Coloquei aqui. O que a gente fez aqui? A gente achou causas e subcausas, tá? Dentro do espiritual, depois eu vou e me estendo um pouco mais. Mas as principais são essas. Se a gente quiser olhar, só para não deixar, né, sem fazer, eu vou olhar aqui as causas espirituais. Vamos ver quantas que nós temos. 2. Obsessão espiritual. Ressonância com o passado. Pode ter mais? Pode. Mas dentro dessas aqui é o que eu encontrei. Às vezes eu trago por intuição alguma coisa, eu pergunto quantos por cento tem? Ah, tem X%. Legal. Então eu pego e coloco lá também, tá? Aí dentro de cada uma dessas aqui, eu vejo qual é a porcentagem. Isso depois eu vejo para a gente não perder esse tempinho aqui. Então eu vejo quanto que a insegurança está impactando no campo da Mary, quanto que o negativismo, quanto que a angústia, divórcio, dívidas. Aí depois eu venho aqui, obsessão espiritual, ressonância com o passado, eu vejo tudo porcentagem. Isso para
Caso haja necessidade de uma segunda sessão, eu já consegui fazer esse acompanhamento, tá? Então, gente, vocês viram que é só papelzinho sobre papelzinho? Então, eu estou compondo o campo aqui. É bem interessante. Ok. Muito bom. Indo pelo básico, é isso. Acabei. Oi, Júlia, pode falar, querida. Eu percebi que você fala da. Deixa eu abrir o. Você fala de como você vai fazer, né? Como é que você compõe o seu, com as egrégoras que você já trabalha. E quem não tem essas egrégoras, quando a gente faz o curso para obter, a gente também tem esses cursos inclusos? Você utiliza a egrégora da Morphos. A Ah, Morphos é uma egrégora, tá bem? Então, eu não tenho base, eu não fiz radiestesia, eu não sei de nada disso. Então, qual é a egrégora que você traz? A egrégora da Morphos, tá? A necessidade de ser médium, lidar com espiritualidade, nenhuma. Nós, quando a gente entra, né, numa base de filosofia, seja espiritualista, seja simplesmente de alta tecnologia, que é a Morphos, a gente se conecta com a egrégora daquele local, daquela filosofia. Então, não há necessidade nenhuma desse tipo de construção que eu estou fazendo. Por que eu sigo assim? Porque foi assim que eu aprendi na minha base. Tá? Tem muita gente que entra, por exemplo, tem pessoas que nem a Priscila, ela não tem conhecimento nenhum. O que ela vai? Ela vai entrar com conhecimento da Morphos, simplesmente. Então, ela vai agregar a experiência dela, tá? Hoje, que é de enfermagem, né? Com tratamentos que ela proporciona aí, né? Da ozonioterapia, dentre outros, com a Morphos. Então, só que aprender lá dentro já é o suficiente para você trabalhar, para você seguir. Tem o base. Legal. Adiciona. Na Morphos, a gente adiciona a informação que a gente tem. Agora você respondeu. Tá? E acaba tendo a base da Morphos também. Existem cadernos na Morphos com centenas de milhares de protocolos já prontos, com centenas de milhares de índices prontos. Então, eu posso utilizar. Eu estou construindo aqui. Se eu quisesse utilizar, por exemplo, vamos utilizar aqui, ó, que agora a gente vai entrar na base de corretores. O que são corretores? O que eu posso ter de força para anular, né, esses desequilíbrios? Porque vocês viram que o que eu montei aqui foram desequilíbrios? Problemas atrás de problemas, né? É aí que entra o curso, né? É aí que entra o curso, o Pri. Então, no curso tem tudo isso aí, é bem interessante, porque, gente, a gente é tanta informação, tantos cadernos, por isso que eu falo, quando a gente inicia, viu, ô Sheila, inicia pelo básico, e o básico já funciona, o simples já dá resultado. Depois, com o tempo, a gente fica exibido e fica colocando um monte de coisa, sabe? Mas não é não, o básico funciona, tá bem? Aí, o que eu faço? Eu venho num caderno aqui, só um exemplo para vocês. Ó, eu tenho noção de floral, tá? Porque eu estudei floral, mas vamos supor que eu não tivesse. Só para vocês terem uma ideia. Eu tenho aqui, ó, todos os florais, e aqui eu já tenho índices, ó. Então, já criaram um dia o índice que o Agrimone é o 448821. Eu pego esse númerozinho simplesmente, coloco ou escrito ou no ecrã. Para a gente fazer diferente, eu vou pôr no ecrã, tá? Então, o que eu vou fazer agora, para vocês verem? Eu posso vir no pêndulo e verificar quantos florais eu vou necessitar como corretores. 2 florais, tá bom? Ou simplesmente eu pego a minha mesa. Quantos florais serão necessários? 2, tá bom?
Aí eu venho aqui, quais são esses florais? Eu tô vendo o que virar para a esquerda é o que eu vou considerar. Ó, o Larte, deixa eu por aqui. E os esclerantos. Então, eu já sei que tem 2 florais aqui que eu posso usar para Mary. Eu preciso entender de floral? Não. Por quê? Mas desculpe, Pode falar. mas a mesa quantiônica faz parte do protocolo da MOFES? Não, não. Eu uso a mesa quantiônica porque é minha base de consulta, tá? Mas se eu quiser verificar isso aqui, o que eu faço? Vamos supor que eu vou verificar aqui na Morphos, tá? Olha o que eu faço. Eu pego a caneta aqui, a ponteira. Tá vendo a ponteira? Tô sim. Enquanto eu vou passando a ponteira, eu vou lá na placa tátil, o que travar, eu escolho. Eu não preciso de um pêndulo, tá, gente? A Morphos, ela já me dá essa condição. É que a gente já vem, né, com traquejo, então a gente usa, mas não há necessidade de um pêndulo, tá bom? Então tem gente que não sabe mexer no pêndulo, não tem problema, a gente faz tudo lá na Morphos. Então o que for mais ágil, né? Eu gosto da placa tátil para eu sentir o meu assistido. Gente, é incrível, a gente se conecta. Sabe como é que chama os bichinhos azul lá, gente? Ai, meu Deus, a gente se conecta. Fugiu da minha mente o filme dos Avatar. Avatar, obrigada. Sabe que eles se conectam lá com o rabinho? É mais ou menos isso. A gente se conecta, é um negócio muito interessante. E eu acho muito interessante, né? Então, máximo eu posso usar a placa tátil em algumas situações, tá bem? É isso. Então, a gente pega aqui 2 florais. E como é que eu consigo visualizar? E agora, quanto aos corretores? Mais gráficos. Eu trabalho com gráficos porque me ajuda. Preciso deles? Não necessariamente, tá? Se eu tiver só 2 tipos de terapia que eu conheço, eu uso elas. Se eu não tiver, eu vou na base da Morphos, ela me dá um caderno que ela vai falar qual tipo de terapia que eu vou usar. Ela tem aqui também, né? Aí eu venho, olha só, já tudo com protocolo pronto. Eu entendo disso? Não, mas disse que legal, 80, 70, 100% vai me ajudar. Então ela traz aqui, ó, acupuntura, bioquímica, cromoterapia, fisioterapia, fitoterapia, hipnoterapia, homeopatia, naturopatia, osteopatia, psicoterapia, quiropraxia, radioatividade, terapia magnética, radiônica, cura quântica com hipnose. Aí eu coloquei os meus andaras, essências andaras, afirmações positivas, apometria, e você vai colocando. E aí você verifica qual que é o melhor tratamento. Precisa entender de acupuntura? Não. Mas se eu achar que tem um ponto na pessoa, estou fazendo um tratamento de cura física, vamos supor, que eu preciso utilizar, que seria legal, eu vejo qual que é. Pego e coloco lá. Ah, desculpa, Pri, você perguntou alguma coisa. Vamos lá. Tenho uma dúvida. Acabou de tirar minha dúvida. Ah, então é isso aí. Então a gente consegue explorar o material que a gente recebe. E eu só li alguns, são muitos, tá? E aí a gente vai compondo. Aí eu pego o que eu tenho mais familiaridade, coloco num gráfico e eu vejo aqui. Então vamos lá. O que eu vou utilizar, né? Para Mary aqui como corretor. Então aqui, ó, apometria já deu. Florais. Olha, andaras. Olha que legal. Aí, na andaras, o que eu faço? Que legal. Andaras é isso aqui, ó, gente. Para quem não conhece. Oi, mosquito. Tem a força dos lemurianos, tá bem?
Ai, que Trago lindo. aqui a egrégora lemuriana, Andaras. Lindo. Eu vou usar para o seu tratamento, tá? Eles vêm da Califórnia, Monte Shasta, dos Estados Unidos. Aí eu venho aqui na minha mesa porque eu tenho uma cor de cada que corresponde aos chakras, tá? Então Interessante. eu vejo aqui, qual que é a força primária que a gente vai usar? Quais andaras, né? Quantas andaras? Ó, tá pedindo uma andara somente. Qual delas? Aí eu pego a que ela tá me pedindo aqui, que é a lilás, Lindo. tá? Então aqui eu pego essa força e coloco pro tratamento. Agora eu vou mudar lá para... Daria eu mudar aqui o negócio de novo, gente. Peraí. Aí, o que que eu tô fazendo? Coloquei aqui o floral, coloquei um mandara e vou verificar se tenho mais alguma coisa para utilizar. Olha, aqui tá dando cristais. E eu vou colocar a pirita aqui, que é para prosperidade financeira, tá? Então, o que que eu tô agregando aqui? Nossa, que lindo. Corretores. Vamos supor que eu não queira colocar mais nada, porque eu tenho mais coisas para pôr aqui, tá? Eu vejo aqui, dentro dos corretores, eu tenho 100% de força para combater os desequilíbrios que nós montamos? Não. Eu tenho 80% de força. Então, ainda não é suficiente. Eu preciso de mais alguma coisa. Aqui no ecrã, vocês estão vendo aqui o ecrã? O ecrã é esse visorzinho que a gente tem aqui, tá? Dentro desse visor, eu tenho mais dezenas de corretores que eu já posso me utilizar. Então, eu venho aqui em pesquisa. Eu gosto de colocar, deixa eu até abrir aqui. Ó. Vamos lá. Eu gosto de colocar sempre o laser, cortes de laços energéticos profundos, tá? Aí nós temos aqui no segundo, que é o gerador magnético, e é sempre com ressonância 100%. O que pode me ajudar aqui dentro desse gerador magnético? A gente tem o Schumann, o Geomag e o Space. Então, são 3 tipos de base de tecnologia aqui pra gente, tá? Aí eu vejo, é o Space, Geomag, Schumann, sim. Então, eu venho simplesmente, coloco aqui no Schumann e vou vendo. É o primeiro, segundo, terceiro. Então, eu vou utilizar 20,25 Hz. Preciso entender disso, Rê? Não, não preciso. Eu simplesmente vou vendo o que é melhor e o que não é melhor. Posso me utilizar também da ressonância, tá? Eu tô indo aqui no pêndulo, mas eu posso ir por aqui também, ok? Que mais que nós temos? Aí nós temos frequência sonora, tá? Então, o que é? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Então, eu vejo desse lado. Sim, aí eu nem preciso ir para a segunda coluna, eu já sei que é na primeira coluna. Dó, ré, mi, fá. Ó, ela precisa de 392 Hz, que é do sol. Aí eu venho aqui, ó, frequência de espectro com ressonância, que são cores. Cromoterapia. Devo usar alguma? Sim. A verde, a verde. Olha, ela pede para eu usar a cor púrpura. Você está vendo que está sendo direcionado para transmutação, minha querida? Então, a gente vai transmutar. Olha as cores que estão vindo, né? Então, eu acho que isso é bem interessante a gente também tentar entender quais são os resultados. Mais alguma? Sim. Está pedindo para a gente utilizar o branco, então a gente vai entrar com 2 cores, o branco e a cor púrpura. Ok, ok. Existe a onda portadora, que é a onda de comunicação do meu envio. Então, normalmente a gente usa a onda portadora de 80 Hz, mas eu consigo perguntar aqui se é o suficiente.
Sim, 80 Hz é o que a gente vai utilizar. Aí eu entro a base de programa. Eu vou enviar mesmo sem apometria, tá? É Neuza Magnânimo enviar? Sim. Então, eu posso enviar mesmo sem a apometria. Aí eu vejo quanto tempo que eu preciso para poder fazer esse envio. Ah, a gente pode também fazer um protocolo final, tá? Não vai ser o caso, porque eu já tenho tudo aqui somatizado, tá bem? Vamos lá. Como é que eu verifico? Vocês podem ir para qualquer gráfico, tá? Onde você consiga entender se o tratamento será feito em segundos, minutos, horas, dias, meses ou anos. Ó, o tratamento ele pode ser feito em horas. Então, assim, em quantas horas? Tá me dando 5 horas de envio, ô Mary. 5 horas de envio para o teu tratamento. Imagine só uma morfo só fazendo 5 horas, eu não atendo mais ninguém, né? Deixando ela 5 horas só para você. Aí, o que eu pergunto aqui? Se eu posso fazer o tratamento retroativo, né? Falou que sim. Passado? Sim. Poderia ser também. Eu vejo presente, passado e futuro, tá? É que já me veio retroativo, então é passado. Mas a gente pode fazer um tratamento no futuro que traga hoje o resultado que você quer. No passado ou no presente. Tá, ele me permitiu fazer no passado. Então eu pergunto, no dia de hoje? Não. No dia de ontem? Sim. Eu posso iniciar o teu tratamento ontem. Se fosse tratamento com duração de anos, como é que seria? O início será em qual ano? Eu consigo achar o ano. Em qual mês? Eu consigo achar o mês. Em qual dia? Eu consigo achar o dia? Eu simplesmente coloco num papelzinho que eu vou fazer agora. Tratamento retroativo, início em 5/8/2023. Aí eu pergunto, qual horário, né? Manhã, tarde ou noite? Noite. Qual horário da noite? Às 7h30 da noite. Então, vou colocar às 19h30. Existem intervalos? Não. Poderiam ter intervalos, tá? 4 envios de X horas, tá? Mas não é o caso. Então, eu pego aqui e simplesmente agrego o tratamento retroativo. E questiono agora, nesse instante, nesse momento, qual o tempo de envio? Segundos, minutos ou horas? Minutos. Quantos minutos? 12 minutos. Então, o tratamento da Mary eu consigo enviar agora para que o início, né, da base retroativa, tratamento no passado, aconteça em 12 minutos. Quantos minutos eu falei, gente? Desculpa, 12. esqueci. 12. Ai, meu Deus, eu tô ficando Lelé da Cuca aqui. 12. 12 minutos, claro, como não? 12 minutos. 12 minutos. Tá bem? Então, o tratamento da Mary tá aqui. Tá prontinho. E eu já vou enviar, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu simplesmente depois venho. Aí eu ponho aqui 100, tá? Os diais em 100. Porque eu quero atingir 100%, né? E ligo. Pronto. Tá ligado? Em 12 minutos, a gente vai ter o envio por completo do tratamento da Mary, tá? Aí eu vou abrir aqui meu fone, vou fechar aqui para vocês me verem agora. Dentro disso tudo, eu sei que é muita informação, pessoal, é muita informação, eu sei disso, mas eu tentei ser o mais básica possível. E dentro desse conjunto de informações que a gente colocou aqui na Morphos e corretores, o que vocês acharam? Alguma dúvida? Algo assim que eu possa elucidar para vocês? A Júlia levantou a mão?
Mary? Não, eu já tenho conhecimento um pouquinho de radiestesia. Então, para mim foi tranquilo o que tu estava falando, eu estava Bacana. Uhum. Porque às vezes existem linguagens que eu falo que para mim é muito usual, é normal, só que para vocês que escutam não, tá? Então, assim, o que a gente fez aqui? Vocês conseguem entender a magnitude? A gente cria a base do desequilíbrio, a gente cria a base do desequilíbrio. Eu costumo dizer que a gente está criando o quê? O arquétipo do desequilíbrio. Quando a gente cria os corretores, que a gente identifica os corretores, eu tenho que 100% eu consigo bloquear, né, anular a força daqueles desequilíbrios. O que a gente faz através de ondas escalares? Essa quebra. Quando existe essa quebra, a gente identifica as origens, e essas origens, elas trazem a consciência, né? Mary, você pode trazer a consciência disso tudo. Às vezes, você vai se atentar que é uma consciência que você está trazendo, às vezes não. Se você conseguir entender que acolhe com amor. Às vezes, me vem uma lembrança muito forte de alguém que fez algo para mim, né? Uhum. Eu gosto de usar a palavra gratidão e perdão, né? Quando você... O perdão é algo que a gente tem que tentar entender, porque eu também gosto de falar que não existem culpados e nem vítimas, tá? Não existe aquele que faz. Ou seja, é tudo algo que levou para aquela situação. E nem sempre dessa nossa encarnação, vem de outras ancestralidades, da nossa ancestralidade, e tá tudo bem. Acolhe com amor, aquilo é o máximo que aquela pessoa tem para me oferecer naquele momento, ou teve para oferecer naquele momento. Renata, quando tu falou em obsessão espiritual, seguido, eu tenho a impressão que eu vim, mas alguém ficou do outro plano. E foi um companheiro que ele ficou. Porque há um tempo atrás, eu deitei para dormir e eu senti ele bem na minha volta. E sabe quando está entrando no sono, em que eu disse assim para ele, tu voltou? Quando eu disse para ele, tu voltou, eu me acordei porque eu me assustei, porque eu senti ele bem... Sentiu a presença? Muito presente. Então, na verdade... Eu me conecto a você quando eu estou no tratamento, tá? Isso. E aí, quando eu senti ele assim... toda arrepiada aqui. Senti ele me beijando já uma vez. E é muito... Gente, é muito real o negócio. É muito real. E eu tenho a impressão que, ao invés dele me ajudar, ele me atrapalha, né? Então, eu sei que ele ficou. Eu sei quem é, sei como é, já sonho com ele, né, há muito tempo, mas a minha missão foi eu vir, mas ele tinha que ficar. Só que a gente acaba se conectando e, na verdade, ao invés de me ajudar, né, ele seguir o caminho dele, se tiver que se encontrar, a gente vai se encontrar de novo. É porque eu acredito em reencarnação, tá, gente? Por isso que eu falo. Piamente, eu acredito em reencarnação. Só que eu tive que ter outro companheiro, né, nessa jornada. E, por um acaso da vida, a gente acabou se separando, mas, enfim. Quando tu falou ali em 100%, e eu sinto que é 100%. Então, por tudo que eu faço para poder ele seguir o próprio caminho, porque cada um segue a sua jornada, né? Então, hoje mesmo, eu ainda estava... Tu vê como é que as coisas se ligam. Hoje eu ainda estou pensando nisso. Quando a gente traz esse sentimento, essa carga, é gostoso a gente saber que está aqui. Ainda mais a gente não se assusta, que a gente sabe, né, o que acontece nessa base espiritual. Sim. Você traz a tua vitalidade, tá? Convidativa dele. Ele se aproximou a você porque você trouxe, tá? Essa base de vitalidade, você baixou a tua frequência e ele se sentiu confortável em estar ali. Ele está a todo momento? Não, só quando sua frequência chega em determinado lugar. Não, geralmente então, é quando eu vou dormir. Trazer para você que você não precisa disso, tá? Eu uso também a base de sinergias e terapia frequencial de óleos essenciais. Não sei se você, né, tem algum conhecimento, mas o óleo
essencial de alecrim, ele é muito bom para ancoragem. Então, toda vez que você sentir essa presença, coloca uma gotinha de óleo essencial de alecrim e cheira. Você traz pela frequência do alecrim, né? Ela é uma frequência mais alta. Isso, você leva a tua frequência e tira essa carga, porque o trabalho de apometria aqui eu vou fazer para você. Ou seja, a gente vai encaminhar essa energia e você não vai tê-la mais aí. Então, você vê, por mais que a gente sabe que são pessoas, energias do bem, né? Elas sugam nossa vitalidade e não deixam a gente dar o próximo passo. É por maldade? Não. Não, Tá? não é não. Tá bom? É por desconhecimento, às vezes, Por desconhecimento. né? Apego, alguma coisa nesse sentido. É isso. Por ver que passando trabalho, e é aquela coisa que eu falo de novo, quer ajudar, mas mais me atrapalha, porque a gente está em planos diferentes. Né? É isso. Eu tô aqui. Que legal que você tem essa consciência, é muito bom. Agora, você só tem que ir nas suas orações, dentro da tua filosofia, pedir para que ele siga o caminho, para que ele seja encaminhado. Isso vai facilitar o nosso trabalho aqui com as apometrias, tá? Ou para quem não entende de apometria, encapsulamento ou encaminhamento, seja o que for, tá? Então, Renata, eu estava comecei ontem, acho, aquela oração do Bert Hellinger, eu não sei o que, dos antepassados. Sim, é muito bom, muito bom. Então, alguma coisa dos antepassados, comecei ontem. Sim, siga. Isso só te ajuda a fortalecer a sua frequência, tá? E a dele começa a se desligar. Bom? Muito bom. Tá? Isso gente, tudo que ela falou ali é muito certo o negócio. É muito certo. Ai, no pêndulo dela, tudo foi muito, muito certeiro. Muito certeiro. Poucas coisas ali, mas todas muito certas. Muito certo. E é legal você ir trazendo essa consciência, tá bom, Mary? Vai trazendo a consciência, vai entendendo se você vai fazendo... Eu costumo dizer que a gente revisita passado para aprender com o passado, ou traz, né, aquela força do passado para aprender e trazer para hoje, tá? Então, você pode ter mudança de humores, é super normal, as coisas começam a fluir na vida, e algumas coisas aparecem para resolver. Tudo que for de dificuldade, que trouxer raiva, angústia, acolhe com amor. Acolhe com amor, traz a frequência do amor no peito. Como é que eu trago a frequência do amor no peito? O amor sublime. Eu lembro da minha pequenininha, sentindo a pelinha dela, sabe? O cheirinho. É algo mais ou menos nesse sentido. Trago, acolho, tá? Roberta, gratidão por ter ficado até aqui. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí para ti também. Gente, o negócio é a Júlia e a Sheila. Júlia, vamos lá. Faz tempo que a Júlia está com a mãozinha levantada. Pode falar, querida. Oi. Tá me ouvindo, Ré? Estou te ouvindo. Pode falar. Em primeiro lugar, vou falar com a Mari. Muito lindo o seu depoimento. Assim, tipo, muito tocante. Também me arrepiei toda. Eu sou espírita, eu sou espiritualista. Então, para a gente que acredita em reencarnação, é uma coisa muito forte. Quando a gente traz, tipo, no caso da Mari, ela trouxe situações vividas de um tempo para cá e a consciência de um outro plano. Beleza. Mas quando a gente traz situações para morfos do subconsciente, que não emergiu ainda para a consciência, tá lá, foi da nossa infância, tá apagado, que você sabe que depois de um tempo apaga, mas reverbera em situações de roda de samsara, digamos assim. A Morphos consegue identificar e tratar? Sim, o que a gente faz aqui? Uma composição, tá? Você viu que eu colhi informações que eu nem entrei a fundo com a Mary. Eu não preciso chegar para ela e falar, olha, colhi isso faz sentido? Que são... muitos vêm... de condições psicológicas negativas. Pode ser dessa encarnação ou de outras, tá? A gente puxa, tá bem? Eu consigo entender isso aqui. Preciso colocar tudo na Morphos? Não, ele já entra como causas e subcausas. Essas causas e subcausas já subentende-se que pode estar tanto no consciente como no inconsciente.
Bom, e se eu for uma a uma e for perguntando, eu consigo saber se é consciente, se é inconsciente. Preciso colocar essa informação? Não preciso, tá? Aí, assim, eu só peguei algumas, mas a gente tem um monte. E você pode, cada vez mais, o que vir na tua consciência, colocar e colocar e colocar. Se numa conversa, na avaliação que eu gosto de fazer, eu capto alguma informação dela de infância, de traumas, de relacionamento com pai, com mãe, eu vou agregando, eu vou agregando, eu vou agregando. E aí a gente consegue compor, tá? O que eu faço, gente? Eu faço um relatório. Deixa eu pegar o relatório do... Ó, depois eu vou dar para vocês, que ainda não viu, eu vou preenchendo o relatório, preencho todo o relatório. Eu posso tanto compor esse papelzinho em cima de papelzinho, ou preencher o relatório inteiro e colocar na Morphos. Tá bom? Tudo que tá ali, tá aqui. Tá? Olha, o tratamento da Mary acabou de ser concluído, viu? Aí a gente vai medindo e a gente vai vendo a parte da ressonância. Se zerou, não há nem necessidade de fazer uma segunda sessão. Ah, Rê, ainda tenho uma porcentagem ali disso, daquilo, aquilo outro. A gente vai ajustando, faz um novo balanceamento, manda novos corretores, até a gente zerar. Tá bom? Depois a gente volta a se falar, tá, Mary? Tá bom. E se você quiser depois, aí você coloca pro grupo lá o que você Não, sentiu, as coisas que aconteceram na tua vida, porque conforme vai passando a semana, eu vou colocar para vocês, com certeza. Sensacional. É muito interessante, viu? Nossa, muito. Então é isso. Júlia, respondido? Vamos lá, Sheila. Pode falar, minha querida. Renata, eu queria te perguntar com relação se você já teve algum caso de tratamento para venda de imóvel. Sim, venda de imóvel, venda de carro, automóveis, venda de lotes. Ok. E nesses casos, por um acaso, aconteceu de você identificar questão de magia, de trabalho feito para segurar a venda por algum familiar? Causas espirituais, geopatológicas. Causas, gente, tem causas que impactam elementais da natureza. Às vezes, os elementais da natureza daquele local não quer que seja vendido, não quer que seja construído algo naquele local. Tem esse impacto também. Então, a gente trata, vê se é possível ou não, e eu já logo falo, olha, isso aqui, meu amigo, é melhor a gente não mexer. Ou, para que é? É para venda? Às vezes é para construir alguma coisa ali em cima. Eu já tive caso assim, por 5, 6, 7 anos, tá à venda, Rê, por que não vende? Aí a gente vai ver quais são os problemas, né? Algumas coisas dá para tratar, outras eu já logo falo, falei, olha, esse caso aí é interessante. Quando eu vi que tinha... Como é que eu soube isso? Não sei, me veio de intuição, verificar elementais da natureza. Eu verifiquei elementais da natureza, eles não queriam que fosse vendido. Gente, isso acaba sendo para lá a gente ficaria uma live inteira falando sobre isso. Mas quando são patológicas, por exemplo, dá para corrigir um gráfico de radiestesia, né? Dá para a gente corrigir isso, ou simplesmente modificar a estrutura de dentro da casa. Outro, a questão espirituais, magia negra, apego de quem já foi, apego de quem está. Às vezes é um lote que tem inquilinos, a pessoa quer vender o lote, tem 4 casas, 3 libera, um tá pegando ali por causa de alguma coisa, tá? O lote eu consigo tratar, a casa não, de um inquilino, tá bem? Mas aí o que a gente consegue fazer também? Passar instruções para o assistido. Então, a parte da modulação, ela é feita para quê? Para tirar a pessoa que está lá dentro? Não. É só para elevar a energia do lugar, tá? Então, existem coisas. Se a casa está vazia, você quer vender, a gente consegue fazer apometria, tá? Ou simplesmente fazer um tratamento espiritual, ou limpar o chão. Uma vez veio para mim limpar o chão com aquele anil azul. A pessoa limpou o chão com anil azul e vendeu.
Sim, mas no caso de quando existem inquilinos, se tiver algum que, eu não quero mais sair daqui, mas a gente pode também modular para que ele queira sair, né? É assim, a gente não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas, né? Porém, a casa é do proprietário que quer vender. Ou pedir para sair, né? Nesse caso. Então a gente pode. Eu faço também códigos frequenciais, tá, Sheila? E aí, depois que eu comecei a entender um pouco mais a Morphos, eu pego o código frequencial, tá? Para tentar ajudar nesse desbloqueio. Uhum. Aí eu coloco o código para ele ser preenchido pela Morphos. Eu não faço mais risquinho nenhum, não. Tá. Simplesmente eu vou lá para fazer essa parte para ajudar no desbloqueio. Aí sim a gente consegue modular. Tá. Eu percebi que durante todo o trabalho aí você permaneceu com o balanceamento ligado, Isso. né? É diferente do que na aula lá do Bruno, ele liga, desliga, deixa um tempinho e tal, mas aí você ficou com ele o tempo inteiro ligado, você fez o envio através do ecrã, né? Através do ecrã. Aí o ecrã avisa quando termina, e aí, no caso, você pode desligar tudo, se quiser. Posso desligar tudo se eu quiser. Tá. O que eu faço quando eu deixo o balanceamento ligado? Tá? Quando eu estou fazendo isso que a gente está aqui em grupo, a gente está colhendo informações. Tá? Quando eu estou com o meu assistido, eu estou colhendo informações. A Morphos é meu ouvinte, ela é parte de mim, e eu sou parte dela. Então, eu conceituo que o balanceamento ligado vai, né, colher as informações necessárias, mesmo aquelas que estão no inconsciente. Uhum. Ok. E no caso de você pegar um cliente com vício, já Sim. conseguiu também resolver? Já teve caso de resolver da pessoa largar, por exemplo, uma maconha de anos, Sim. cigarro, bebida? Tem de tudo quanto é vício, tá? Uhum. Vício de química, vício Uhum. de jogos, vícios e vícios. Uhum. Vícios de sexo. Então, Uhum. existe também. Então, assim... peraí, gente. Estão ligando aqui. A gente consegue tudo pela mesma base, Sheila. Você vai tentar entender quais são as origens, tá? Quais são os bloqueios. Você vai tentar entender e buscar as causas e subcausas. Vai tentar ver a permeabilidade, tá? Tem pessoas que eu sei, por exemplo, que eu já tive assistidos com vício de química, álcool, que não ia conseguir recuperar 100%. Mas o que eu falo? Eu consigo te entregar 70%. E os outros 30% você vai precisar de ajuda médica. Ah, sim. Você entende que a gente consegue dar 100% de resultado para os nossos assistidos? Uhum. Porque a gente consegue trabalhar com números reais. Então a gente tem que ter esse lado honesto. Como já aconteceu de pessoas chegarem até a mim e falar, querido, desculpa, eu não consigo te ajudar. Então eu vou fazer dessa nossa primeira sessão algo para te fortalecer, para você chegar aqui um outro dia, a gente conversar e eu ver se eu consigo. Porque eu não tenho permeabilidade, a pessoa está ali porque foi obrigada a sentar ali na minha frente. Então, assim, a gente pode usar das nossas ferramentas para chegar em números reais. E essa permeabilidade a máquina pode tratar também, né? Ela pode aumentar. Pode aumentar. Ela pode aumentar a permeabilidade. Uma técnica, eu não sei se vocês já me viram fazendo Aura Master, a Aura Master aumenta a permeabilidade. Mas se a pessoa é resistente, ela não quer estar ali, eu não sei se vocês já tiveram casos nesse tipo. Já. Gente... Fala que quer da boca para fora. Mas olha, se a pessoa não acessa, se a pessoa não sabe que o primeiro movimento é o que está aqui dentro, não adianta, a gente tem que ser honesto. Eu deixo de receber lá um tratamento fantástico de X sessões para lidar com a verdade. Eu gosto da justiça e a verdade. Gente, mais alguém tem alguma coisa para falar? A gente se fala, tá? Beijo, Gurias. Até mais. Bom restinho de domingo. Gurias, que é o Rio Grande do Sul, tá? A gente chama Gurias. Deve estar frio aí, né?
Hoje tá quente, mas ontem estava bem friozinho. Uhum. O olhar dela já está diferente. O seu olhar já está diferente. Né? Tava bem... já mudou. E eu ainda vou fazer... eu tô me sentindo muito para baixo. E eu vou fazer essa apometria. Pode ser que caia um pouquinho, tá? Queira dar uma dormidinha. É normal. Mas já está bem melhor do que quando entrou. Tem uns 2 dias que eu estou me sentindo, tipo, o corpo veio e a alma ficou, sabe assim? Já se sentiram assim? Então, tem 2 dias que eu estou assim. Vai consertar tudo isso, minha querida. Parece que o corpo acordou e a alma ficou. Então, minha amiga. Então, me sentindo muito, sabe? E eu não sou assim. Tá bom, amor? Obrigada, tá menina. Bom, até mais. Se fala, tá? Gratidão pela participação, viu? Tchau, tchau. Tchau. Mais alguém quer falar alguma coisa? Sheila, Ellen, Maria de Fátima, Yurika, se quiserem, a gente conversa, senão a gente encerra. Tudo certo? Gratidão por ficarem até aqui, gratidão pela confiança, por partilharem, tá? E eu vou pegar o vídeo depois, vou dar fazer uns cortes, editar alguma coisa para poder colocar nas mídias sociais. No YouTube, eu tenho colocado tudo lá no YouTube para ficar um contexto ali para o pessoal, tá? Mas olha, de coração, gratidão pela presença de todos, e eu espero poder fazer isso mais vezes. Eu tenho intercalado entre modulações, que a gente fez uma modulação recente, então não posso fazer muitas, então daqui 3 semanas eu faço outra, tá? A Morsos, ela traz essa condição do atendimento coletivo, isso é sensacional. Chega uma hora que você vai ver, que você vai falar, e agora? Como é que eu atendo todo mundo? Né? Aí você entra nos atendimentos coletivos, tá bem? Então, um grande beijo para vocês. Qualquer coisa, me chamem lá no Paralelo, ou chamem no grupo, ou coloquem informações lá, que é de grande valia para todos, tá bom? Beijinho, pessoal. Yurika, beijo. Ellen, beijo. Maria de Fátima, beijo. Eu vou parar a gravação aqui. Beijinho, bom restinho de domingo para vocês.